O problema que nós vamos resolver agora, envolvendo então a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, é o seguinte: um tanque está dividido em duas regiões, como mostra a figura abaixo. A região A apresenta volume de 1 metro cúbico e contém água 200 kPa e 0,5 metros cúbicos por quilograma. A região B contém 3,5 kg de água a 400 graus Celsius e 500 kPa. A membrana é rompida e aguarda-se o estabelecimento do equilíbrio térmico que ocorre a 100 graus Celsius. Determine transferência de calor no processo. Ok? Bom, primeiro passo então vai ser a gente obter as nossas propriedades, né? Bom, para a gente calcular o trabalho, o calor, nós vamos então partir da primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, né? Primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, então vai ser ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Bom, como nesse caso o volume total, né, ocupado pelos dois gases permanece constante, né, esse é um tanque rígido, a gente tem então um processo de volume constante. Todo processo a volume constante nos dá então um trabalho igual a zero. E, lembrando que o trabalho de fronteira, né, é integral de PDV. Se não há variação de volume, então a gente não tem trabalho. Então, basicamente, como nós temos ali trabalho igual a zero, então o nosso calor vai ser calculado pela diferença da energia interna, ΔU. Bom, a gente pode dividir então, escrever essa expressão colocando a massa em evidência, né? Então vai ser a massa vezes a nosso ΔUzinho, né? Posso escrever ainda. Vai ser a massa vezes U2 menos U1, né? Temos aí então U2 indicando a energia interna no estado final e o 1 indicando a energia interna no estado inicial. Mas inicialmente o tanque está dividido em duas partes, né? Então eu posso separar a minha massa total vezes U2 menos massa de A vezes energia interna do lado A, região A massa de B, região energia interna específica de B. Okay. Então nós vamos precisar, para calcular nosso calor, das energias internas final, energia interna na região A e energia interna na região B. Okay? A e B, estados iniciais. Bom, ele falou para a gente então que nossa região A inicialmente está a 200 kPa, 0,5 metros cúbicos por quilograma. Então, se eu pegar a minha tabela de propriedades da água saturada em função da temperatura, da pressão, né, nós podemos ver então que é 200, né? Então aqui embaixo, 200, a gente teria, se a água estivesse no estado de vapor, um volume específico de 0,01061. E se ele estivesse no estado de vapor saturado, 0,088,573. Como o nosso volume, então, é 200 kPa, que foi informado pelo programa, está entre esses dois valores, a gente vai ter, então, na região A, uma mistura de líquido saturado com vapor saturado. Para a gente obter as demais propriedades, nós precisamos calcular, primeiramente, o título, né? Então, o título em A vai ser igual o V de A menos o VL dividido pelo VV menos o VL. Okay? Esse volume de A aqui é o 0,5 metros cúbicos por quilograma e o VL e o VV são aquelas duas propriedades que nós olhamos
a 200 kPa. Então, nós obtemos aqui 0,5 menos 0,001061 0,88573 menos 0,001061. Então, nosso título em A vai ser igual a Então, obtemos aí um valor de 56,4%. 56,4%. Isso significa que temos aí em massa 56,4% de vapor. Bom, para a gente calcular então a nossa energia interna no instante A, é só usar essa mesma relação aqui, só que agora para a energia interna específica, então nosso UL mais o título vezes o ULV. Aqui eu não preciso colocar essa diferença, porque essa diferença já está tabelada diretamente. Então temos aqui, vou voltar nessa mesma tabela. Então água saturada em função da pressão, na linha de 200 kPa, nós vamos ter aqui o nosso UL de 504,47 e o nosso ULV de 2025,02. Então, substituindo nossos valores aqui, ficamos então com 504,47 mais 0,564 25,02 Encontramos um valor então de 1.600 e bom, além disso, nós vamos precisar da massa de ar também, né? Se ele está ocupando 0,5 metros cúbicos por quilograma, né? E tem 1 metro cúbico, né? Então, a nossa massa então vai ser o produto, a razão entre o volume específico, o volume e o volume específico. Então, temos 1 metro cúbico, 5 metros cúbicos por quilograma, vai nos dar então 2 quilos. Ok? Bom, além disso, eu preciso das propriedades do ponto B agora, da região B. A região B, ele nos disse que a gente tem então 400 graus Celsius e 500 kPa. 400 graus Celsius e 500 kPa já não nos diz muito bem qual é o estado, para a gente descobrir qual é o estado que a gente está. Então, um procedimento padrão que a gente pode fazer é desenhar o nosso diagrama pressão-volume, né? Esse diagrama tem mais ou menos este esboço. Uma linha de pressão constante de 400 graus vai estar mais ou menos por aqui. Então, 400 graus Celsius. Se a gente olhar na nossa tabela,
da água em função da temperatura é 400 graus. A máxima temperatura que nós temos para a água, que é a temperatura do ponto crítico, é 374 graus Celsius. Então isso quer dizer que essa curva, na verdade, ela está acima aqui do ponto crítico. A nossa curva aqui de 400 estaria algo por aqui. Então certamente ela vai cruzar, uma vez que essa pressão aqui do ponto crítico é 22.089, essa curva vai cruzar com a linha de 500, aqui na região de vapor superaquecido. Então vamos olhar os dados na tabela de vapor superaquecido. Vapor superaquecido da água, 500 kPa. Nós temos aqui então a temperatura de saturação é 151,89. Temperaturas acima dessa, nós vamos estar com um estado de vapor superaquecido, abaixo, líquido subresfriado. Então temos aqui já direto nosso volume, a nossa energia interna específica. Então o nosso volume específico de B é 0,617,28. E o nosso energia interna 2.963,19. Ok? Ele já nos deu então a massa de B, né? Não vamos precisar calcular a massa de B. Precisamos então agora de descobrir as propriedades finais, as propriedades do estado 2, né? Então a minha massa total é só somar as duas massas. O volume do tanque ele se conserva, então na região A tinha 1 metro cúbico, na região B a gente não sabe o volume. Mas depois que eu romper essas membranas, ele vai ocupar todo esse volume. Então, se eu conhecer o volume de B, eu conheço o volume final. Então, para a gente calcular o nosso volume, né, é só a gente colocar agora em evidência nessa equação, né, vai ser a massa vezes o volume específico. Nós temos, então, 3,5 kg. E temos um volume de 0,617,28. Isso nos dá, então, um volume de 2,16 metros cúbicos. Nosso volume final, então, é a soma dos dois volumes. Como eu tenho 1 mais 2,16, eu tenho 3,16 metros cúbicos. A minha massa também final é a soma das duas massas. Então eu vou ter 2 quilos mais 3,5 quilos. Vai nos dar então 5,5 quilogramas. Temos então o nosso volume final. O volume 2, né? Aqui vai ser a relação entre o volume 2 e a massa em 2. 3,16 metros cúbicos dividido por 5,5 quilogramas. Isso nos dá, então, 3,16 dividido por 5,5. Nos dá um volume de 0,5745. Então agora a gente tem esse volume
e a temperatura de 100 graus Celsius. Com essas duas propriedades termodinâmicas independentes, eu posso procurar as outras propriedades na tabela. Então, iniciamos com a água saturada em função da temperatura. A 100 graus Celsius, né? Temos aqui a 100 graus Celsius, eu estarei na região de saturação se eu tiver volumes entre 0,001044 e 1,67290. Então, nós estamos exatamente entre esses dois valores. Nós podemos calcular o título do ponto 2. Então, da mesma forma como a gente fez aqui para o ponto A, né, o x2 vai ser igual a V2 menos VL dividido pelo VV menos o VL. Então, temos 0,5745 menos 0,001044 dividido por 1,67290 Isso nos dá um título, então, de 34,3. Com esse título eu posso calcular, então, o nosso energia interna 2, que vai ser calculado da mesma forma que a gente calculou aqui o L, o do A. Evidentemente, aqui o nosso L e o LV foram obtidos a 200 kPa. Aqui meu L, meu LV serão obtidos a 100 graus Celsius. Então, se a gente voltar para a nossa tabela, nós temos então aqui que o meu L ele é 418,91 e o meu ULV é 2087,58. (418,51) mais 0,343 vezes 287,58. Nosso U2 vai ser isso nos dá então um valor de 1.034,95. Então, o nosso calor vai ser igual a massa total, 5,5 quilogramas, vezes 134,95, menos massa de ar, que é 2 quilos, vezes o U de A, que é 1.646,58, menos 3,5 vezes 2.963,19. Isso não vai nos dará um calor de... Vou colocar aqui no meio da página, né?
Temos 5,5 vezes 11. Então, nós encontramos um calor de menos 7.422,1 kJ. Esse sinal negativo significa que ele está sendo resfriado. Então, se eu analisar o nosso problema, faz todo sentido, né? Nós tínhamos aí a região A a 400 graus e a região B a 200. 200 graus corresponde, 200 kPa corresponde à temperatura de 120 graus Celsius. Então, as duas regiões estavam acima da temperatura final de 100. Então, para a gente reduzir, chegar a 100 graus Celsius, é necessário retirar calor.